Após empate com Fortaleza, Palmeiras volta a atenção para o duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O Palmeiras foi ao Ceará e garantiu o empate em 0-0 contra o Fortaleza. A partida aconteceu no último domingo, na Arena Castelão, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o Verdão muda o foco para o confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil, onde tem que reverter o placar de 1-0. A partida acontecerá nesta quinta-feira, 14, às 20 horas, no Allianz Parque. O elenco alviverde fará o primeiro trabalho para esse jogo contra o Tricolor nesta terça-feira, 12, na Academia de Futebol. Os comandados de Abel Ferreira terão essa segunda-feira livre. O treinador português ainda fará mais um treino na próxima quarta-feira, 13, antes da decisão contra o rival. Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram 5 vezes em 3 competições diferentes neste ano. Pelo Campeonato Paulista, as equipes se enfrentaram 3 vezes, sendo que o Verdão levou a melhor em 2 dessas partidas. Depois se encontraram no turno do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras levou a melhor novamente. E o último confronto aconteceu pela Copa do Brasil, dessa vez o tricolor venceu. Gustavo Scarpa está em seus últimos meses de Palmeiras. Em janeiro, o meia será reforço do Nottingham Forest, da Inglaterra, com quem o jogador assinou contrato de 3 anos e meio. A informação foi divulgada inicialmente pelo apresentador Benjamin Beck. A informação que me chega agora é que o Gustavo Scarpa acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e vai jogar a Premier League. Ele vai para a Europa em dezembro, quando termina o contrato dele com o Palmeiras. Então ele sai e assina por 3 anos e meio. Repetindo, o Gustavo Scarpa deve ir para o Nottingham Forest, da Inglaterra, em dezembro, informou Benja. Scarpa tem o sonho de jogar na Europa. O Palmeiras chegou a sinalizar com um salário maior do que oferecido pelo Nottingham Forest, mas a decisão do meia já estava tomada. Acompanhado dos seus empresários, assinou um pré-contrato. Acho que não é por aí, você entendeu o meu raciocínio, né? Eu tô brincando. Eu sei, meu querido. Mas olha, aqui, só lembrar que foi o trabalho do Vojvoda que trouxe o Fortaleza para esse lugar aí, né? Esse lugar qual? Tá vendo? Como as palavras têm duplo sentido. Porque... Não, foi o trabalho que você pode ver os melhores momentos aí, se você não vai fosse... ver qual o trabalho do Vojvoda. Contra o líder do campeonato, entendeu? Deu mais chance. E outra coisa, o Fortaleza Fortaleza só se dispôs a brigar por Libertadores e outras coisas porque fez um ano excepcional o ano passado. Talvez esse ano tenha flertado com um tamanho que ainda não é o dele, por causa da questão da logística, por causa da questão das viagens e do desgaste. Agora, o Fortaleza também tem reforços para colocar em prática, são 3. O Fortaleza agora tem uma competição a menos e vai focar em sair do buraco onde se meteu. Sim. Né? Ontem, o Everton trabalhou mais do que o goleiro do Fortaleza, só que quem teve a bola do jogo no segundo tempo foi o Palmeiras com o Breno Lopes. Né? E não conseguiu fazer o gol cara a cara com o goleiro, não conseguiu fazer o gol, já estava no segundo tempo, o jogo acabando, antes da luz apagar, a chance foi do Palmeiras com o Breno Lopes. Palmeiras, para mim, é muito simples, muito claro, eu venho falando isso desde a data FIFA, que o Palmeiras tem perdido desempenho, né? Que o Palmeiras tem perdido concentração, foco na finalização, às vezes cria bastante, não foi o caso de ontem, chutou mais, finalizou mais que o Fortaleza, mesmo jogando fora de casa, mas não exigiu muito do goleiro, tem exigido os últimos gols do Palmeiras, ou diretamente em bola parada, ou com origem em bola parada, né? Agora, não é de fato isso que me preocupa muito. O que me preocupa mais é que este Palmeiras foi dissecado pelos adversários. E as jogadas não estão saindo mais. Também porque a marcação tem sido dupla e tripla. E agora... Mas o Abel tinha lá. E agora... Jogadas... 28, só de bola parada.
as de bola parada continuam funcionando. Ontem, por pouco, o Palmeiras não fez gol de bola parada. Mas as jogadas com a inversão de bola para o lado esquerdo, a saída de jogo pela direita com Marcos Rocha, Veiga e Dudu. O Veiga está voltando e ainda não está 100%. Do Palmeiras no campeonato, na temporada, são de bola parada. É importante. É a melhor bola parada do país. É importante, entendeu? E isso tem sustentado o Palmeiras. Tem sustentado o Palmeiras nesse tempo. Agora, esse é o lado ruim. Me parece um time cansado. A impressão que eu tenho é essa. Não mantém intensidade, não consegue impor o futebol que vinha impondo antes, né? E tem essa questão tática para mim também que está travando o time. E aí o Abel vai ter que tirar outros planos da cartola, né? Ou lá dos livros dele, para trazer coisas novas para os mata-matas. Tá? Que eu acho que é uma coisa que ainda ele consegue fazer esse time virar 110% no mata-mata. Mas a queda depois dos jogos de mata-mata, se você observar, é grande no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou de 4-0 do Botafogo, do Coritiba fora. Foram jogos convincentes. Os demais não foram convincentes, né? Na minha visão. Isso é o lado ruim, o lado bom. Mesmo assim, ainda é líder e não perde. Difícil o Palmeiras perder, né? É muito difícil esse time perder. Então, isso me dá qual a indicação? Que a partir de segunda-feira, se o BID colaborar, ele vai ter duas opções para o ataque, né? E isso pode fazer com que as coisas, para o Abel, ele tenha opções, outras opções. Essa é uma questão. Eu acho que não pode. Eu mandei uma mensagem aqui, porque a gente estava conversando antes, mandei uma mensagem para a CBF sobre a janela abre no dia 18, né? Que é segunda-feira que vem. Como só tem um jogo destacado na segunda-feira, tem que ser para outra rodada. Sim, então dia 19. É que o Palmeiras joga segunda, né? O Palmeiras joga segunda contra o Cuiabá. Ainda a checar, porque se o jogador estiver regularizado, azar que o Palmeiras joga segunda, azar dos outros. Aí, fazer o quê? Exato. Então, mas tudo bem, imagine que não, que seja contra o América fora, ele começa a ganhar opções. E aí, olhando para o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver o que vai sobrar de São Paulo, de Palmeiras e São Paulo na quinta-feira, né? Porque se fosse eu gestor já demitido, mas vamos supor que vocês me dessem uma nova oportunidade, não fosse o adversário São Paulo, eu mandaria o sub-BB. Na Copa do Brasil? Opa, imediatamente. Imediatamente. Eu disse aqui. É verdade. Contra o São Paulo, um jogo no Morumbi, não era para jogar com o time titular. Porque está na cara que não vai dar conta. Se passar pelo São Paulo, vai continuar essa mesma situação. O time não tem um respiro. Esses caras precisam parar um pouco, na minha avaliação. Por mais que o núcleo de saúde e performance venha me dizendo o contrário. O campo me mostra. Eu estou vendo o time jogar. O time não consegue executar até o final aquilo que é proposto. Mesmo com todo o entrosamento, mesmo com todo o trabalho feito pelo Abel, né? Então, de alguma forma, era para ter ou sacrificado o jogo contra o Fortaleza. Entendo que não dá para fazer isso contra o São Paulo. Eu entendo. Mas o jogo contra o Fortaleza não era para o Dudu ter viajado, para o Scarpa, para o Gomes, como não viajou, para o Marcos Rocha não tinha atuado no jogo anterior, mas a dupla de zagueiro para mim seria Luan e Kusevich. O Murilo não teria jogado, talvez até viajado, beleza, mas para compor o elenco era hora de botar Tuesta em campo, Breno Lopes e tal, né? Na minha concepção. Eu venho falando isso aqui faz tempo, estou mantendo a minha coerência, porque nós estamos chegando no momento mais difícil da temporada, acaba dia 10 de novembro. 4 meses. São 4 meses e agora que vai decidir. Se você estiver em queda, você vai chegar no momento mais difícil da temporada em queda. E o Palmeiras tem 2 jogos em casa e um fora para fechar o turno. Entendeu? Do Campeonato Brasileiro. E me parece absolutamente claro, vai ter que escolher. Não vai escolher. Não vai. É informação. Não vai.
vai continuar gerindo energia. Pode ser que eu esteja errado, claro. É o meu ponto de vista diante do que eu tenho visto, do que eu estou vendo em campo. Não é só neste jogo em que o jogo fica com alternância de poder o tempo todo. Também não foi um jogo que, se o Palmeiras vencesse o jogo por 1-0, não seria injusto. Se o Fortaleza tivesse vencido o jogo por 1-0, também não seria injusto. As duas equipes chegaram, criaram. Né? Mas, diga não. Não, só